e estou no município desde que me conheço por gente, há 36 anos moro nesse município, no qual tenho orgulho, e penso que o vice-prefeito tem que ter uma participação, obviamente, no governo. Ele influencia nas decisões, ele segue um papel como se ele fosse um vereador, sem o voto, né, no legislativo, mas ele influencia também nas decisões da administração. Ele não dá o resultado final, ele não define a condição final de um projeto, de uma ação municipal, mas ele pode influenciar nessas ações. E eu... Seria, de certa forma, um conselheiro do prefeito? Também serviria de conselheiro, mas, obviamente, ele tem que ter a predisposição e a vontade de estar presente na administração e conhecer a administração a fundo e participar dela. Eu adotei a condição de atender as pessoas, atender ao público, a trabalhar nos períodos da manhã e nos períodos da tarde. Ocupei meu espaço, algumas pessoas até não acreditavam que eu conseguisse ocupar um espaço na prefeitura para que eu pudesse desenvolver uma ação e um trabalho como vice-prefeito. Mas aos poucos fui quebrando um pouco essa condição, fui realizando algumas ações, ocupei meu espaço, a condição foi acontecendo naturalmente, até porque eu sou há 15 anos funcionário público, eu já vivo dentro da administração pública e confesso para vocês que não foi nada difícil fazer esse trabalho e pleitear ações em várias comunidades e principalmente... Bom, você ainda é PP, mas segundo boatos, você vai sair do PP e se filiar ao PMDB. Então, confere essa informação, vai mesmo sair do PP? Olha, Alex, obviamente, o PP é um partido que eu me filiei em 1997. É um partido que eu adoro, é um partido que eu cultivei muitas amizades, é um partido que já me deu muitas alegrias, vem me dando alegrias. Eu estou numa avaliação já há um bom tempo, desde a época da rádio, mas agora no site, não na rádio, sim. Na sua rádio. Tá certo. Então, eu vejo o seguinte, eu estou avaliando bem, eu creio que tudo vai passar, tanto a minha decisão, minha tomada de decisão de saída ou permanência no PP e ida para o PMDB, por uma avaliação popular. Eu acredito muito em tudo que emana da população. E na minha vida, durante o tempo que eu estou na política, eu sempre escutei e sempre deu certo. A população sempre aponta um caminho. Ou seja, então não tem nada definido ainda. Nós temos uma conversa muito positiva no sentido da minha ida para o PMDB. Por que a minha ida para o PMDB? Qual o argumento? O argumento é que o PMDB é um partido de uma bandeira muito forte. Então, tendo em vista isso, essa avaliação cabe sim. Tem que ser avaliado, aquele que pleiteia disputar uma eleição, ele tem que avaliar vários critérios. E um dos critérios é a densidade política que o partido tem dentro do município. E o PMDB é um partido muito forte. Mas, em outras palavras, isso significaria mais ou menos o seguinte: você iria para o PMDB se houvesse de fato a possibilidade de você ser o candidato, seria isso? Exatamente, é uma das coisas que eu vou condicionar. Eu quero disputar em igualdade com todos. Por que eu falo em igualdade? Porque eu não posso tirar de outras pessoas do PMDB que pleiteiam a condição da história que eles têm dentro do partido. Aliás, até a gente ia tocar nesse assunto, a questão do catismo, por exemplo, também vive cavando um espaço, né, e tal. E nada mais justo, sim. Tanto o Catito quanto qualquer outro do PMDB que se possa, eu respeito. Eu cresci num processo político respeitando os amigos que participam do pleito. Eu nunca tentei atropelar ninguém. Meu jogo é limpo, é aberto, e penso que a condição de se respeitar essa condição histórica e outros fatores que permeiam a condição do candidato, da escolha do candidato dentro da conjuntura da situação, serão respeitados por mim. Mas, obviamente, se eu fizer uma mudança de partido, e naturalmente indo para o PMDB, eu, obviamente, vou estar pleiteando com força a condição de buscar a candidatura prefeita. Você teria coragem de sair pelo PP? Se eu teria coragem? Claro que teria. Se o PP, se eu não conseguir um caminho, se eu não conseguir
é uma condição legítima, o PP é um partido pelo qual eu não teria problema nenhum em disputar um processo. O que seria especificamente a condição legítima que você se refere? Assim? Condição legítima seria a condição de ter, primeiro, aquilo que eu falei inicialmente, a decisão popular, aquilo que emana da população. Emanando essa decisão da população e eu vendo abertura para essa condição de pleitear isso, independente do partido que eu esteja, eu posso sim buscar esse que é um sonho. Eu, como já falei, eu já fui presidente de associação de bairro, do meu bairro, Cândido dos Ganchos, já fui presidente da associação comercial, já fui vereador, já fui secretário de planejamento, já fui secretário de turismo, já fui candidato 3 vezes, 2 na majoritária, 1 no legislativo, sou vice-prefeito. Eu acho que eu já tenho uma bagagem suficiente para dizer assim, ó, eu posso tentar buscar esse sonho. Nós desenvolvemos naquele momento, nas 2 vezes que eu ocupei a cadeira, e uma vez, foram 3 vezes que eu ocupei, mas em 2, 30 dias e uma outra no período de 6 dias. Eu confesso para vocês que fiquei muito feliz de poder realizar algumas ações, principalmente no âmbito de estar dinamizando algumas obras, como escolas que estavam em andamento, a creche do Canto dos Ganchos, que era um sonho que foi realizado na comunidade de Canto dos Ganchos. Desenvolvemos naquele período o primeiro campeonato, até a sua rádio participou, patrocinando o primeiro campeonato de futebol de areia. Foi um campeonato maravilhoso, houve uma participação efetiva da comunidade, do município, dos times, apesar em alguns momentos do mau tempo, mas tivemos assim muito êxito na proposta esportiva. Desenvolvemos também algumas ações que acarretaram na condição de termos veículos disponibilizados através da Receita Federal para o município. Esses veículos, alguns estão sendo utilizados, outros, infelizmente, eles vieram numa condição muito complicada, acabou que a Prefeitura não viu a condição de realizar uma reforma, mas houveram várias ações da minha parte. Fiquei muito feliz em passar por esse período. E uma questão que você levantou, que se tornou um pouco polêmica, e que foi na minha passagem, e me questionaram: poxa, Marcelo, você decretou período de emergência. Eu quero dizer para os ouvintes, para os leitores da rádio Governador Celso Ramos, que nenhum prefeito, no meu ponto de vista, gostaria de decretar período de emergência. Não era o meu desejo decretar, e nem queria estar naquele momento na cadeira. Se fosse prefeito permanente, obviamente que teria que fazê-lo, mas não era o meu desejo. Mas só que, obviamente, nós temos que analisar questões. Por exemplo, para você decretar período de emergência, você tem que ter uma constatação e uma avaliação do que ocorreu no município pelo CONDEC, que é o conselho que faz a análise de uma enxurrada ou de uma catástrofe ou de uma avaliação na questão de defesa civil. Esse conselho ele faz uma avaliação total dos acontecidos naquele momento ou naquela enxurrada ocorrida na passagem minha pelo governo. E aí, através desse relatório, através de dados meteorológicos que eram observados pela Defesa Civil do Estado e através de constatações de outros municípios que, preocupados com a situação que poderia acontecer em seus municípios, que foram mais de 80 municípios naquele decreto que também, juntamente com o governador Celso Ramos, decretaram. Então, tendo em vista toda essa avaliação, eu achei por bem, para preservar o patrimônio público, preservar o patrimônio privado e a vida das pessoas, tomar essa decisão. E a gente tem que tomar decisões quando senta naquela cadeira. E eu achei por bem primar por isso. Obviamente, a gente nem todos ficam contentes com essa situação, ainda mais que a gente vivia um período também de turístico, um período de alta na demanda turística, mas eu tinha que tomar essa decisão tendo em vista o relatório que apontava uma grande quantidade de córregos, valas e rios do nosso município assoreados.
e causando inundações em algumas comunidades, como Praia do Antenor, Palmas, Jordão, Areias do Meio, Canto dos Ganchos. Então minha preocupação veio nessa direção. Então com isso eu tomei a decisão, e é o peso de quem senta na cadeira. Você tem que tomar uma decisão e às vezes essa decisão não agrada a todos, mas eu assumi a minha postura pelo patrimônio público, pelo patrimônio privado e pela vida do cidadão e de quem vem visitar o nosso município. Bom, a candidatura de Linho e Juliano separada pode favorecer você, no seu ponto de vista? Olha, eu confesso para você, Alex, que a política, já dizia um filósofo, um político que eu adoro, ele é um dos meus professores na área política, ela vive em constante estado de metamorfose. É o grande Neri. É, o grande Neri, é uma pessoa que eu respeito, admiro, é do meu bairro, é uma pessoa que eu cresci vendo fazer política e me inspiro muitas vezes nele, obviamente. Mas tudo que talvez a gente discuta hoje, amanhã pode ser contemplado um cenário diferente. Digo isso porque quando pleiteava, quando fiz a mudança por questões políticas, por questões de partido, de conflitos internos, naquele momento, nós fizemos uma mudança para apostar num projeto que vinha dando certo e vem dando certo, que é a administração do prefeito atual. Existia naquele momento um projeto de um asfaltamento do anel viário que se fazia uma necessidade enorme, principalmente na região que compreende Palmas, Areias de Baixo. E nós apostamos nesse projeto, deu certo. Mas quando, da condição de ser candidato a vice, houve naquele momento de escolha do candidato, houve uma decisão tomada no âmbito estadual, junto a políticos estaduais, que quase promoveu uma aliança jamais vista em nosso município. Sim. Você conhece bem essa história, deve ter ouvido sobre esse episódio, e se houvesse uma decisão, eu tenho certeza que eu não seria, naquela época, o candidato a vice-prefeito. Mas felizmente não ocorreu, houve uma decisão o candidato da oposição resolveu sair, encarar o processo eleitoral, e eu acabei sendo escolhido porque já vinha numa projeção de escolha popular. Sim. Né, e acabei sendo candidato a vice. Agora, respondendo a sua pergunta, eu penso que o processo político é um processo muito dinâmico. Nós pensamos e queremos fazer composições com todos aqueles partidos que quiserem compor com a situação. Nós estamos abertos a isso. Mas penso que 3 candidaturas, 2 vindo de oposição e uma de situação, eu acredito que pode abrir sim uma lacuna e facilitar o processo. Mas a decisão popular ela é muito maior do que isso. E eu penso que o processo político ele se define nas urnas, no trabalho diário do processo. E se você fosse convidado para ser vice, novamente, tanto do Juliano como o Linho, você aceitaria, chegaria a pensar no assunto, ou decididamente não? Olha, Alex, essa pergunta já foi feita, de vez em quando a gente acaba encontrando alguns cidadãos que nos abordam, eleitores, e eu digo para você o seguinte: é um prazer ser vice de governador Celso Ramos, da nossa cidade. Eu penso que sou muito efetivo no trabalho administrativo, estou sempre presente, mas digo uma coisa a você: ser candidato a vice não é uma intenção minha, não desejo mais ser candidato a vice. Penso que posso ser efetivo e muito mais presente e muito mais útil no processo administrativo como candidato a prefeito. Candidato a vice, não mais. Gostaria, queria e quero ser candidato a prefeito, mas se numa decisão de grupo eu não esteja vivendo um bom momento, e isso eu não escondo de ninguém, político, e tenha um companheiro meu que esteja vivendo um bom momento político dentro do nosso cenário administrativo, eu apoiarei, não tenho problema nenhum em abraçar a candidatura de um amigo, de um parceiro, de uma pessoa que eu acredito que possa administrar bem o nosso município.
E poderia, se for necessário for, ser candidato a vereador. Ser candidato a prefeito é um desejo meu, é uma vontade, sinto-me com bagagem já e com condições de ser candidato, mas se por um acaso não for decisão popular, não emanar da população a condição de abrir esse espaço para a minha pessoa, obviamente que eu serei companheiro de qualquer outro que compõe esse grupo hoje, que é o grupo base da administração pública do município. E agora a grande pergunta, se for de fato você o candidato, do seu ponto de vista, quem seria a melhor opção de vice para você? Se você pode citar alguns nomes ou um nome especificamente. Eu gostaria que realmente o candidato a vice ele partisse de uma composição, como foi o meu caso com o Anísio. Mas isso tudo vai ser trabalhado pela composição. Nós temos um tempo hábil ainda para fazer essa composição e essa transferência de pessoas para o partido que compõe a base aliada do governo atual. Mas isso ainda está sendo trabalhado, ainda está sendo estudado. Mas existem vários nomes que eu vejo como positivos para compor uma chapa com a minha pessoa encabeçando o projeto político de 2012. Como por exemplo? Nós temos na nossa estrutura, nós temos o Catito, nós temos o presidente da Câmara, o Anderson, nós temos o vereador e agora secretário de Planejamento, Alcemir, nós temos o nosso amigo Carlos Flores, né, que é um nome também dentro da região dele positivo, e temos vários outros nomes que podem estar pintando no cenário que representem. Nós temos o seu Zé Batata, que é uma pessoa, né, que vem trabalhando fortemente, tem uma representatividade dentro do seu bairro. Nós temos vários nomes na nossa composição. Agora, o fator fundamental, volto a frisar e repetir, o candidato a prefeito, ele vai emanar da decisão popular, como foi o caso do prefeito Anísio e do vice-prefeito Marcelo. Para a gente fechar então essa entrevista, o que teria na sua campanha que não teve e que você gostaria que tivesse e que vai ter? Qual seria o diferencial, né, que você poderia já adiantar? Enfim, vai ter X na campanha, eu pretendo fazer de forma Y a campanha, não sei se você poderia passar para a gente o que teria especificamente na campanha em termos de propostas ou enfim, algo nesse sentido. Alex, nós teríamos várias bandeiras. A bandeira da educação, a bandeira da saúde, a bandeira do desenvolvimento urbano, a bandeira do meio ambiente, a bandeira do apoio ao pescador, ao turismo, à agricultura, à maricultura, a geração de emprego e renda para a nossa população, o apoio ao funcionalismo público. Eu sou funcionário público e eu penso que é a vez do funcionalismo público ser olhado, ser visto. Professores, funcionários do administrativo, da saúde, eu penso que é o momento deles serem vistos. Algumas ações hoje já se fazem, já se desenvolvem em relação a isso. Temos um plano de cargos e salários, né, sendo desenvolvido aí pela atual administração, até porque eu gostaria, se eleito for ou se candidato for na sucessão administrativa, eu gostaria de ter alguma coisa já nesse sentido para o funcionalismo público alinhavado. Mas no âmbito de saúde nós temos realizado muitas ações no desenvolvimento de construções de postos de saúde. Nós queremos dar continuidade nisso, ampliar mais ainda o número de consultas, medicamentos. Hoje nós investimos 22% do orçamento municipal, o mínimo recomendado é 15%. Há uma demanda nesse sentido muito positiva. Nós temos ações como a 14ª, 17ª, a SOR que aconteceram, investimentos na cultura, investimentos nos PAICs, que são os portais de acesso à informação e cidadania, que vem qualificando, trazendo cultura, trazendo informação, tudo isso que vem sendo desenvolvido eu gostaria de ampliar. E trabalhar fortemente também no cenário de desenvolvimento turístico, captação de recursos para o município, de empreendimentos como que já vem acontecendo. Temos aí o Chai, que está já se desenvolvendo, temos a Cassol por se instalar, o Flyville na primeira audiência pública, várias ações
em vários acontecimentos que vão desenvolver o município, desenvolver a qualidade de vida da nossa gente. Essa é a minha forma de administrar, voltada ao social, pensando e trabalhando pelo social, que realmente a população gosta de ter o contato com o prefeito, com o servidor público maior, que é o prefeito do município. Essa é a minha intenção, essa é a minha vontade de trabalhar pela nossa gente, pelo nosso município. Bom, 1 minuto para você deixar aí as suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer as pessoas, agradecer os amigos, a todos aqueles que durante a minha vida pública têm me ajudado a me transformar, a minha família principalmente, né, as pessoas que têm me auxiliado e fizeram com que eu chegasse onde eu cheguei no cenário público. Sou vice-prefeito, respeito a minha posição, respeito os meus amigos, respeito a oposição, meus adversários, e quero dizer para a população de Canto dos Ganchos, para a população de Gancho do Meio, da Fazenda da Armação, de Areias de Baixo, Areias do Meio, Areias de Cima, Jordão, Dona Lucinda, Gancho de Fora, Calheiros, Fazenda da Armação, Armação da Piedade, Costeira, Caeira, Areias de Baixo. Tenho muita vontade de ser candidato a prefeito, e isso passa pela decisão da população, passa pela decisão de vocês. Estou preparado para ser administrador público e quero, obviamente, contar com o apoio, a adesão da população para que, quando chegue o momento certo, eu possa ser escolhido para ser administrador do nosso município e fazer esse município um município bom de se viver. Esse é meu desejo, esse é o desejo das pessoas que me apoiaram e me apoiam até hoje. E agradecer à Rádio Gov por dar esse espaço para que a gente possa falar um pouco dos desejos, da vontade que a gente tem de administrar bem e trabalhar pela nossa gente, pela nossa cidade.